Olá pessoal, eu sou a Rose Lima e hoje eu quero falar para vocês sobre o poder das palavras. Eu quero aqui já deixar claro que eu vou falar mais com relação à saúde mental, psicológica, né? E emocional. Então eu vou focar mais nessas áreas. Se você quiser que eu fale um pouquinho sobre o poder das palavras com relação à questão espiritual, deixa nos comentários aí, tá bom? Que a gente pode gravar uma parte 2 aí, bem legal pra gente complementar então essa questão toda, esse assunto tão importante. Principalmente porque eu vivi isso, então fique aí que você vai entender bem melhor com exemplos práticos como que funciona essa questão. Fato é que nós recebemos uma capacidade, uma das nossas capacidades é a capacidade de se comunicar. A linguagem verbal, ela serve para isso, para que a gente possa expressar as nossas vontades, nossas emoções, nossos planos, para que a gente possa expressar nossas angústias, nossos sentimentos. É importantíssimo. A linguagem verbal, né, para a comunicação. E além disso, nós vemos, por exemplo, em Gênesis 1:3, que essa capacidade também, ela tem poder. Deus, quando ele criou a terra, ele criou com suas próprias palavras. E o detalhe é que ele disse, haja luz, e assim se fez. Então a gente percebe aí que além da palavra, do poder das palavras, do poder da linguagem verbal, existe também o fato de acreditar naquilo que você fala. Né? Então a crença, juntamente com a linguagem verbal, é extremamente importante para essas questões. Outra coisa também é que nessa questão é que você pode falar assim, mas Deus era Deus. Mas Deus deixou bem claro na Bíblia que nós somos imagem e semelhança dele. Imagem com relação à aparência, provavelmente, e semelhança com relação à parte cognitiva, sentimentos, emoções, né? Com relação a essas coisas, essas particularidades. Então, de fato, e nós vemos isso na prática, quem nunca teve uma experiência com relação ao poder das palavras, né? Nós vemos tudo isso no dia a dia. Então, Provérbios 10:11, ele tá relacionando aqui o poder das palavras exatamente para o outro, né? O que causa no outro, né? Aquilo que a gente verbaliza. Então pode ser, ele deixa claro aqui, manancial de vida, ou seja, pode ser uma bênção para a pessoa que vai receber isso. Ou também pode ser violento, ou seja, pode matar, pode machucar alguém. Não é verdade? Aí em Provérbios 18:21 fala uma outra coisa também. Aí já fala em relação à própria pessoa que fala. Diz assim, a morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, aquele que fala pode ser beneficiado daquilo que está falando. Você consegue perceber isso? O poder das palavras ali? Nesses dois casos, um com relação ao outro e na segunda com relação à pessoa mesma que verbaliza. Fato é que o nosso subconsciente, ele absorve as nossas, guarda as lembranças. E as palavras são parte de lembranças, das nossas lembranças, né? Certo? Então, e o nosso subconsciente, ele considera algumas questões mais importantes que a outra. Então, ele leva em consideração, por exemplo, uma afirmação, ligada a quem foi a pessoa que disse aquela palavra. Então, isso é importante. Quem foi essa pessoa? Essa pessoa tem que ter alguma importância para mim. Qual é o nível de importância dessa pessoa? Quanto maior o nível, mais importante vai ser aquilo que aquela pessoa vai dizer, mais impactante aquilo vai ser para a pessoa que recebe aquela palavra. Então, um pai, uma mãe, um líder, seja religioso, seja no trabalho, seja qual tipo de líder que for, né? Então, toda pessoa que
se vê numa situação mais importante em termos relacionais com outra, ela vai ter mais, as suas palavras terão mais poder. Outra questão também é o nível de sentimento que essa pessoa incluiu nessas palavras, porque a gente usa, né, a linguagem verbal, mas a gente coloca sentimento nela também. E esse tipo de sentimento que a gente coloca nela também influencia. Se eu falar de uma forma rude, dura, querer passar uma mesma informação, mas de forma rude e dura, vai ter um resultado. Se eu falar de uma forma mais branda, vai ter um resultado totalmente diferente. Então, o sentimento que é colocado dentro das palavras é importante. Então, é importante a gente pensar como vai falar alguma coisa para alguém, né? Como é que vai usar essas palavras, como vai se direcionar a pessoa, como vai tratá-la. Isso vai influenciar o caso de o subconsciente guardar ou não de forma significativa, impactante ali para a pessoa. E uma outra coisa também importante aqui, tem outras questões, mas então uma delas é quem falou, como falou, ou seja, qual tipo de emoção que colocou ali, como foi utilizada as palavras, e também quantas vezes foi dito é importante. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais vezes é dito uma mesma afirmação, nós encaramos aquilo como importante. Nós encaramos aquilo como verdade. Isso, a própria a ciência do aprendizado usa isso, né? A repetição de afirmações, as músicas fazem isso, tantas outras formas aí, né? Ferramentas do marketing, da propaganda, ela utiliza essa ideia da repetição para trazer, para que a gente fique com isso armazenado no nosso subconsciente, uma determinada ideia. E da mesma forma, nós aplicamos aqui. Então, se algo é dito constantemente, aquela ideia, né, aquela frase, aquela afirmação está sendo dito diversas vezes, vai ter um impacto ainda maior sobre a vida daquela pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, um exemplo de uma amiga que eu tinha, infelizmente ela faleceu, ela sofreu muito com essa questão das palavras malditas dentro de casa, pelos próprios progenitores, mais especificamente pela mãe dela. Porque ela ouviu na infância, na adolescência dela toda, diversas vezes, pela mãe, ou seja, a figura ali de liderança, carregado de emoções, às vezes no dia a dia, toda vez que ela ficava chateada com a filha por algum motivo, ela soltava isso. Então aquilo tinha emoção, porque ela estava num momento de raiva ali, de nervoso com a filha, e acabava soltando aquilo. E ela viveu a vida toda ouvindo: você não presta, nenhum homem vai querer você, ninguém vai querer casar com você, porque você é uma mulher isso, uma mulher aquilo, enfim. Falava isso constantemente para ela. Ela cresceu e realmente ela nunca casou. Ela teve alguns relacionamentos, mas nunca davam certo. Por quê? O poder das palavras. Um outro exemplo foi, até no meu caso, eu vou usar o meu caso como exemplo. Eu quero deixar claro aqui que eu não tenho problema nenhum com ninguém, pelo contrário, eu amo a minha família. E tudo que eu vivi, assim, é pra glória de Deus. Para mudar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas para melhor e mostrar o poder que Deus tem sobre a vida das pessoas. Então, eu quero deixar claro aqui já, antes de que vão pensar que tá falando mal Não, eu tô usando isso como um exemplo para dizer que todas as pessoas podem viver traumas de diversas formas e que Deus pode curar. E eu dentro da minha casa, eu sofri muito essas questões também do poder da palavra. Por quê? Meu pai trabalhava muito e eu ficava em casa com os meus irmãos mais velhos. Eles eram praticamente meu pai.
né, substituíam meu pai ali naquele momento, né, aquela figura de liderança ali. Então eles é que mandavam, né, e tinha essas questões envolvidas. Um deles, ou dois talvez, sempre dizia coisas assim do tipo, quando eu era criança, muito quando eu era criança, dizia assim, ria porque eu esquecia de comprar alguma coisa no mercado e esquecia. Então, ria de mim, me chamava de burra, por exemplo. Ah, você é incompetente, não sabe nada, é burra. Ah, não deixa ela aí não, porque ela é muito burra, sabe? Então, eu ouvia isso diariamente. Diariamente isso. Então, você imagine uma criança... quando você ouve essas palavras, quando você ouve palavras assim como eu disse pra vocês, considerando aquelas questões que eu falei pra vocês, o tempo de exposição a essas palavras, quantas vezes essa palavra é dita, quem é que diz essas palavras, né? E qual a intensidade ali, o sentimento envolvido naquelas palavras, isso pode causar um desequilíbrio no sentido traumático mesmo. O subconsciente pode tomar aquilo como verdade e você começar a adquirir comportamentos que te limitam. Então, e geralmente acontece isso, claro, pode existir exceções, claro, mas em geral vai existir um desequilíbrio diante de um trauma. E aí o que acontece? Por exemplo, no caso da minha amiga, ela se tornou uma pessoa de baixa autoestima. E ela achava que ninguém mesmo, não era consciente, era algo inconsciente. Se a minha mãe disse, então deve ser verdade. É algo inconsciente. Então, ela acreditava que por mais que ela se relacionasse com alguém, por mais que a pessoa até parecesse gostar dela, no fundo, essa pessoa não ia ficar com ela. Então ela já começava conscientemente com alguém, uma relação, mas inconscientemente ela já acreditava que aquilo não ia dar certo. Como ia dar certo aquilo? Então vocês veem o tamanho do problema que pode causar as palavras? E no meu caso eu desenvolvi, por exemplo, o perfeccionismo. Eu achava que eu tinha que ser melhor que as outras pessoas, fui extremamente competitiva, era extremamente competitiva e desenvolvi essa ideia de querer provar para as pessoas que eu não sou burra. Então você imagine que coisa louca na cabeça como que o ser humano age diante dos seus traumas. Desequilíbrio, basicamente isso. Um excesso, né, de perfeccionismo no meu caso, ou uma baixa autoestima ou coisa do tipo. Então você pode ver um excesso para mais, um excesso para menos. Você consegue perceber isso. Porque o equilíbrio vem de Deus, né, gente? Ele vem de Deus. Um outro objetivo também desta gravação, deste vídeo, seria conscientizar também as pessoas. Então, gente, considerando todas essas questões que nós falamos aqui, eu gostaria de deixar um alerta aqui para vocês. Porque em algum momento nós estamos numa postura de liderança. E aí entra o tamanho da nossa responsabilidade com relação à linguagem verbal. Tome muito cuidado. Eu resolvi também, eu fiquei sensível para gravar esse vídeo também, porque eu presenciei nos últimos dias algo do tipo, com um amigo. Ele me relatando que alguém, uma liderança do trabalho, estava, de certa forma, maltratando-o de tal forma que ele começou a desenvolver sintomas de ansiedade. Ele não aguentava nem ir trabalhar. Então, vocês imaginem que coisa horrível. Que uma pessoa pode causar por causa de suas palavras, sua forma de tratar a outra. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso, gente. Sabe? E temos que procurar ser bênção na vida das pessoas. Porque, de alguma forma, gente, eu acredito piamente que Deus vai nos cobrar, não só de nossas ações, mas de cada palavra. A Bíblia diz isso. Mateus 12:36, que Deus vai nos cobrar de cada palavra inútil, que feriu, que machucou alguém. Então, gente, por favor, vamos pensar direitinho no que nós falamos,
pensar na forma de como falar isso e vamos ser canal de bênção. E também eu não posso deixar de dizer o seguinte: existe cura para tudo isso. Existe cura para palavras malditas. O que eu preciso para isso é perdoar, ressignificar, entender o que aconteceu. O que eu posso aprender disso? Por que essas pessoas, nós temos que olhar mais para as pessoas como alguém que só dá aquilo que tem, que também é limitada, que também é humana, que provavelmente por algum motivo ela fez isso, algum motivo que provavelmente ela também estava traumatizada, ela também tinha problemas. Então eu preciso ressignificar, perdoar as pessoas e também para o comportamento mudar, eu preciso analisar os meus comportamentos, duvidar daquilo que não faz sentido, daqueles pensamentos com relação por exemplo, no meu caso, eu era perfeccionista, mas ao mesmo tempo eu tinha um sentimento de incapacidade. Quando eu chegava em momentos assim cruciais de fazer provas e coisas do tipo, eu me sentia mal ali, eu me sentia incapaz. Então, naquele momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criticar. Dizer, não, por que eu tô pensando assim? Não, eu tenho capacidade sim. Né? O próprio Augusto Cury fala do DCD, que é duvidar daquilo que você tá pensando, que não é legal, que não tá certo. Criticar aquilo, não, isso não tem fundamentação. Eu sou uma pessoa que estou estudando, me esforcei, eu vou conseguir. Criticar, duvidar e determinar uma mudança. Não, eu não vou aceitar continuar assim, eu vou mudar. E isso é o poder das palavras também, entende? Quando eu determino alguma coisa que eu vou mudar, que eu vou fazer diversas vezes, o que acontece? Entra também naquela regra de que conforme eu vou repetindo, o meu subconsciente vai trocando, então, as crenças que não eram legais pelas crenças saudáveis. Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, um alerta primeiro, né, para as pessoas ali que são líderes de alguma forma, pais, professores e líderes de todos os tipos, e também que há cura, há libertação, não importa a situação, tá bom? Deus abençoe a sua vida e se você precisa, procure um profissional, tá bom? Não tenha vergonha, não tenha medo, pense só na sua cura, pense só na sua saúde, tá bom? Até a próxima, que Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau!